hijg.saude.sc.gov.br. A escola faz parte do dia a dia dos pacientes com fibrose cística. Por isso, ela deve estar orientada e informada sobre a doença. A escola é importante, sim, em conhecer a fibrose cística, porque, como parte do dia essa criança vai estar dentro da escola, muitas vezes parte das medicações vão ser administradas na escola. Por exemplo, as enzimas pancreáticas. Na escola eu levei informativos sobre a doença, né? Cada participante, cada funcionário, eu dei a orientação, né, de que ele teria que tomar os medicamentos. O apoio familiar também é fundamental. Eu acho que o apoio familiar ele é fundamental para poder entender tudo o que acontece, para poder participar do nosso dia a dia, para poder incorporar a família toda ao tratamento. Eu acho fundamental o apoio familiar. A realidade mostra cada dia mais pacientes com fibrose cística vivendo uma vida normal. A criança com fibrose cística pode ter uma vida perfeitamente normal. Nós temos pacientes que estão no primário, no segundo grau, na faculdade, que são profissionais e até alguns que já casaram. O dia a dia dos meus filhos é extremamente normal. Eles participam da escola regularmente, fazem esportes, que é fundamental. O esporte é fundamental. Saem para passear, vão em aniversários, fazem tudo que uma criança que não tenha nenhuma doença faz. Eles são a vida totalmente ativa. Se seu filho foi diagnosticado com fibrose cística, não se desespere. Procure ajuda médica especializada, pois cada dia mais as perspectivas são boas. Se você identificou no seu filho que tem a fibrose cística, a primeira coisa é procurar um centro de referência, é procurar o tratamento. Existe o tratamento e ele está disponível gratuitamente. Muitas vezes as famílias não sabem disso, muitas vezes não tem essa informação e isso é fundamental. A mensagem que eu deixo hoje para um pai e uma mãe que tem um recém-diagnóstico é aprender aquilo que demorou um pouquinho para eu aprender, que é viver um dia de cada vez. Não ir procurar nada na internet, porque cada caso é um caso. A gente não pode generalizar, não pode decretar a falência na vida dos nossos filhos. Vamos viver um dia de cada vez e aprendendo dia após dia. Jornal da Cultura, apoio Farmácia Sidney Oliveira, com a credibilidade Sidney Oliveira. Quarta-feira, 1º de março, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Com o fim da pandemia, senadores reformulam as regras da jornada de trabalho. Serão 3 dias presencialmente nas primeiras 3 semanas do mês. A última será de funções remotas. Detalhe, nada de redução salarial. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, nega pedido de defesa e ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, permanece preso. Tribunal Superior Eleitoral define que ministros poderão avaliar processos por 30 dias após pedido de vista. Vencido o prazo, o processo pode ir a julgamento. IBGE encerra a coleta de dados para o Censo Demográfico de 2022. Série de atrasos, falta de recursos e problemas na apuração de informações podem gerar um retrato não tão fiel da população brasileira.
Governo de São Paulo anuncia 6 áreas onde serão construídas moradias para a população afetada pela tragédia das fortes chuvas no litoral norte paulista. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor. Ministério Público do Rio Grande do Sul vai investigar vereador de Caxias do Sul acusado de xenofobia a trabalhadores baianos resgatados em situação análoga à escravidão. Olá, boa noite. Recebemos hoje o jornalista e doutor em ciência política, Leonardo Sakamoto, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho. Participe pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Dimas. Seja bem-vindo. Boa noite, Sakamoto. Boa noite. O governo federal anunciou a transferência de R$ 458 mil para as ações de defesa civil em São Sebastião, a cidade mais atingida pelos deslizamentos de terra que mataram 65 pessoas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve hoje por lá e anunciou a transferência dos desabrigados e desalojados para as pousadas da região. Nas ruas da Vila Saí, uma das mais castigadas pelo deslizamento de terra, garagens se tornam pontos de doação. Serviços públicos móveis também atuam no local. E carros levam pertences de quem não tem mais onde ficar. Mesmo com o sol escaldante, a lama não fica totalmente seca por causa das chuvas diárias. Todo dia, a Aline retira o barro de casa. Só que ela descobriu que vai ter que sair daqui. A gente não vai poder mais ficar na casa porque está em área de risco, né? Então a gente vai ter que sair, só que a gente não sabe para onde ainda. Falaram que é para a gente estar em pousadas, mas até agora não falaram nada para onde a gente vai. Ali perto, no bairro Baleia Verde, foram retomadas as buscas pelo caseiro Eliseu Alves Pedro, de 52 anos. A região onde ele morava e trabalhava é de difícil acesso e está cheia de lama. Nessa quarta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou ao litoral norte. Sobrevoou São Sebastião depois de vistoriar as obras da rodovia Mogi Bertioga, que segue totalmente interditada por causa de uma tubulação rompida durante o temporal do último dia 19. Já foi feito todo o trabalho de recuperação da drenagem, a gente ainda tem alguma estrutura de contenção para ser feita e eu estimo que no final do mês de março a gente já pode estar liberando a rodovia, ao menos parcialmente. O governador participou ainda de uma reunião com outras autoridades na Prefeitura de São Sebastião e informou que pessoas desabrigadas, desalojadas ou vivendo em áreas de risco já começariam a ser acomodadas em pousadas da região. Os grupos prioritários serão os primeiros. No total, serão disponibilizados 4.100 leitos em 120 pousadas. A ação deve durar 30 dias. E quem vai pagar a conta é a iniciativa privada. Então são várias instituições financeiras, grupos empresariais que se disponibilizaram e já levantaram os fundos para isso, para pagar a conta da hospedagem. Depois, as famílias devem ser encaminhadas para vilas de passagem, que ainda serão construídas. O governo prevê que em 180 dias, as casas definitivas, feitas a partir de construções modulares, devem estar prontas nos 6 terrenos que abrigarão as moradias populares. A Prefeitura de São Sebastião diz que ainda há outros terrenos disponíveis para a construção de outras moradias. Nós também já fizemos o apontamento ao governo do estado para outras áreas de propriedade particular que poderão ser desapropriadas com vilas menores sendo construídas nesses espaços. A Edna só quer um lugar novo para viver com a família. Parte da casa desabou enquanto o marido e os 3 filhos dormiam. Do imóvel do pai, que era seu vizinho, só sobrou a parede do quadro de luz. Quando a gente tem filho, né, a gente tem que pensar muito neles. Aqui já foi uma situação traumatizante para eles, né, porque eles passaram todo esse sofrimento com a gente, eles passaram a madrugada acordado, eles escutaram as vozes pedindo socorro. Um lugar seguro, né, pra gente viver. Dimas, evitar uma tragédia é difícil, mas será que tragédias não poderiam ao menos ser amenizadas através de políticas públicas? Bom, no ano que vem, no mesmo período, haverá novos problemas. Essa é uma história anunciada há tantos e tantos anos. É evidente que agora é socorrer, abrigar, moradia, casa de passagem, mas isso não basta. Porque a situação é muito grave ainda. Muita gente sem casa, sem comida.
E você não vai construir uma moradia em tão curto prazo. Agora, é evidente que políticas públicas de contenção, de retirada das famílias de área de risco, mas não dá para você retirar e jogar em qualquer lugar. Porque ninguém vai para uma área de risco porque quer ir para uma área de risco. Vai porque não tem para onde ir, tá certo? Então, é evidente que políticas públicas, a partir desse momento, têm que ser pensadas... Antes da tragédia acontecer, não depois. Agora está todo mundo socorrendo, trabalhando. Mas, infelizmente, você viu o que aconteceu em Petrópolis, agora aconteceu em São Sebastião, e se não tomar providência, fim do ano acontecerá de novo. Bom, e como o Dimas colocou nessa Camuto, esse é um problema antigo, né? Há décadas isso poderia ter sido resolvido e ninguém faz nada. Então a gente pergunta o seguinte: por que nas últimas décadas não construíram hospitais em todas as cidades, não tiraram os moradores da área de risco, não construíram casas populares em lugares seguros? Há muito tempo algo poderia ter sido feito. Poderia ter sido feito sim, Karen. Se por um acaso as eleições acontecessem no período de chuva, as coisas seriam diferentes nos municípios, né? Inclusive porque as pessoas cobrariam dos seus administradores municipais que tivessem políticas sólidas de moradia, de contenção de encostas, de contenção